Josias de Souza. E aí? Estava na cara que isso ia acontecer, né, Fabiola? O Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, deixando o hospital, na sexta-feira. E o Eduardo Bolsonaro desafiou o jejum digital imposto ao pai já no sábado. Quer dizer, um dia depois ele já estava discursando nessa conferência conservadora do trumpismo e disse essa frase lapidar, né? Estou gravando porque, estou filmando porque estou mostrando para o meu pai. E ele parecia, de fato, desejar desacatar o Alexandre de Moraes e as medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo, falando do Texas, né? Ele disse, vou provar que no Brasil você não pode barrar, prendendo injustamente o líder desse movimento. Então, de 3-1, Fabiola, ou o Eduardo Bolsonaro jogou conversa fora, ou ele descobriu lá nos Estados Unidos um Wi-Fi revolucionário que faz conexão direta com a cabeça do pai dele, com o preso lá no condomínio chique aqui de Brasília, ou alguém levou até o Bolsonaro um celular, que ele está proibido de manusear, né? Então, há 1001 histórias de gente tirando gênios de garrafas, né? Agora, o difícil é obrigá-los a entrar de novo. E o Eduardo Bolsonaro, ao transformar infração de medida cautelar nesse espetáculo, ele, que é o gênio do clã Bolsonaro, enviou corda, de fato, para o domicílio prisional de um enforcado. O Eduardo nunca foi um bom exemplo, né, mas ele continua sendo um ótimo aviso. E aí o ministro Alexandre de Moraes não tinha outra alternativa senão perguntar para a defesa do Bolsonaro. Que história é essa? Que vídeo é esse? O Bolsonaro, de fato, assistiu? Agora, há um quê de hipocrisia, Fabiola, nessa troca de desaforos e cobranças, né? Porque como o Alexandre de Moraes vai controlar o trânsito de celulares ao redor do Bolsonaro? Vai tirar o celular da Laurinha, a filha adolescente do Bolsonaro e da Michele? Vai tirar o celular da própria Michele? Vai proibir os outros moradores desse domicílio prisional do Bolsonaro de usarem celular? Dificilmente ele conseguiria algo assim, né? Obviamente, há celulares na casa do Bolsonaro. Então, há uma certa hipocrisia nessa medida cautelar. É evidente que o Bolsonaro não vai sair por aí, a menos que tenha outro surto psicótico, como teve quando violou a tornozeleira, ele não vai sair por aí fazendo postagens em redes sociais. Mas é evidente que é impossível controlar o acesso dele a um celular, né? Estando ele em casa e não na papudinha. Então, há uma certa hipocrisia. Agora, esse movimento era muito previsível, ninguém tinha dúvida de que o Alexandre de Moraes ia cobrar uma posição da defesa. Chega aqui também no nosso programa o cientista político, professor do INSPER, conosco hoje também para nos ajudar a entender essas questões. Carlos Melo conosco também hoje. Olá, professor, seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Um prazer sempre falar com você, com o Josias, e particularmente hoje, que também é um querido amigo aí, que faz tempo que não nos vemos pessoalmente, o Alexandre. Um grande abraço para você, Alexandre. Professor, o Schneider, todo mundo que chega aqui é amigo dele, né? Você já percebeu, Josias? Promovendo reencontros aqui, Fabiola. É impressionante. Ela, nossa, você é meu amigo. Mas o Carlos de muito tempo. Faz tempo? Amigo de muito tempo, entendi. Vamos lá, vamos entender essa história. Corintianos, viu? Ambos corintianos. Isso a gente... Mas daqui a pouco vai chegar um palmeirense aqui para equilibrar o jogo. Vamos embora. Professor Melo, em relação a essa situação do Eduardo Bolsonaro, é impressionante, né? Ele sempre está atrapalhando o pai de alguma maneira, como disse o Josias, né? Às vezes é provocação a Alexandre de Moraes ou é puro desconhecimento, sei lá? O que você acha que está por trás disso? Você é muito educada, generosa, né? É um pouco de provocação, mas é um pouco... O Josias vai me desculpar que vou entrar em algumas categorias que ele costuma a usar, e ele é exímio esgrimista dessas categorias. É um pouco de estultícia aí também, né? Um pouco de loucura. Porque, veja, a troca do quê? Né? É um encontro da CEPAC, um encontro de
da extrema-direita internacional nos Estados Unidos. O Eduardo, aliás, muito bem alinhado, muito bem vestido, muito bem, com bastante liberdade de ação, de gestos, tal, mas ele deixado à própria sorte, Fabio, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Ele deixado à própria sorte, ele pede para o Trump aumentar as tarifas para o Brasil, ele pede a lei Magnitsky para autoridades brasileiras, ele à própria sorte, ele vai nesse caminho. Agora não foi só ele. Flávio Bolsonaro também participou de atividades nesse final de semana e também soltou das suas, né? Inclusive indicando que os Estados Unidos tinham que retirar o Brasil da órbita da China, por sinal, nosso principal parceiro comercial. E, enfim, né, junto com o Brasil, ter posse das nossas terras raras e tudo mais, quer dizer, também abre espaço, no momento que ele vinha bem, abre espaço para crítica. E me parece que agora houve a jornada, né? Houve a temporada de erros do governo, de representantes do governo, o próprio presidente da República falando ali as suas bobagens, enfim, agora também tem o outro lado. E assim vai se dar a eleição brasileira, com pouca discussão de qualidade, pouca discussão em relação ao futuro do Brasil, para onde nós vamos, com pouca capacidade de desenvolver esperança em relação ao futuro e com muita performance, muito desempenho nesse nível teatral que, sinceramente, uma boa parte da população parece esgotada com isso, mas, já entrando no outro assunto, que certamente você vai me perguntar, mas que não terá alternativa no cardápio eleitoral desse ano, porque é todo mundo, assim, muito conhecido e nenhuma grande novidade, nenhum grande nome que seja capaz de colocar o bom senso sobre a mesa. De volta aqui a essa questão do Alexandre de Moraes, esse é o assunto que abre a nossa segunda-feira. Alexandre de Moraes dá o prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, explique um vídeo feito pelo filho dele nos Estados Unidos. Vídeo esse que ele fala que precisa mostrar para o pai. Essa conexão que eles fazem a todo momento com Jair Bolsonaro e que pode prejudicá-lo, né? Ele pode perder a prisão domiciliar, né, Schneider? Como é que você vê essa atitude do filho prejudicando o pai diretamente? Olha, existe um termo entre os engenheiros que é o acidente programado, né? O Eduardo Bolsonaro é um pouco um acidente programado. Ele sempre vai dar uma dessas. Eu acho que ele atrapalha, de um lado, Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes, notadamente, acabou deixando a Bolsonaro na prisão domiciliar um pouco pela situação que o Bolsonaro tinha, mas também um pouco pela fraqueza com que ele acabou ocorrendo, né? Porque ele foi perdendo muita força ao longo desse período com os escândalos do STF. Mas, por outro lado, também atrapalha Flávio Bolsonaro, né? Que está tentando se colocar como um bolsonarista moderado, se é que essas duas coisas não são contraditórias. E com essa fala do Eduardo, acho que leva também um pouco para o Flávio algum problema, né? Quer dizer, eles são a mesma coisa sempre, né? Então... mas é aquele ponto também, né, professora? A gente já falou aqui outras vezes. Alexandre de Moraes, e aí o Mayrovich daqui a pouco vai nos ajudar também a esclarecer, ele às vezes fica pressionado e ele às vezes atua com o fígado, né? E isso é muito curioso, porque eles sabem, né? Eles fazem essa provocação, mas ao mesmo tempo vai lá, a Michelle foi lá conversar com ele, não quis que ninguém fosse, para ser uma conversa realmente mais pessoal, ela mostrar a dor da mulher que está com o marido mal e querendo que ele vá para casa e tudo mais. E aí Alexandre de Moraes é provocado por Eduardo Bolsonaro, que é o que mais gosta de provocá-lo, né? Como deve agir Alexandre de Moraes diante dessa provocação? Olha, na verdade, mesmo que ele não pense com o fígado, o que ele colocou na decisão foi, a princípio, descumprido ou pode ter sido descumprido, né? Então, no fundo, não é nenhuma provocação, é uma provocação à lei, né? A uma decisão judicial. E acho que, enfim, isso é muito grave por parte do Eduardo Bolsonaro, não é a primeira vez, e ele está prejudicando o pai e o irmão candidato que queria se colocar de uma outra forma, né? Enfim, são as agruras do clã.
Ô, Josias, antes de a gente mudar de assunto, quero só mais um pitaco seu. Você que ficou sempre bem crítico à história da prisão domiciliar, né, ô Josias? Falando até sobre essa questão, né, de que Alexandre de Moraes teria essa opção de não dar a prisão domiciliar. Ele poderia pedir uma perícia fora. Ele resolveu aderir à prisão domiciliar, depois, inclusive, da PGR também recomendar isso. Agora, com esse ato de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes tem uma janela de oportunidade para voltar atrás de uma prisão domiciliar, ô Josias? Acho que dificilmente ele fará isso agora, Fabiola, porque de fato ele está numa posição hoje muito fragilizada, devendo explicações aos brasileiros por conta da relação muito eloquente da mulher dele, a doutora Viviane Barsi, com o Banco Master, contrato milionário que ainda não encontrou justificativa no mundo da lógica, né? E ele, em função disso e em razão da real fragilidade da saúde do Bolsonaro, ele optou pela prisão domiciliar. Mas, no próprio despacho do ministro Alexandre de Moraes, e realçávamos isso na semana passada, ele deixa muito claro que o Bolsonaro teve um atendimento de grande qualidade e presteza, um atendimento médico na Papudinha. Ele foi atendido pela equipe de plantão, isso tudo está registrado em relatórios. Ele não estava lá ao Deus dará, ao contrário, está numa unidade prisional especialíssima, um imóvel com 60 metros quadrados, sala, quarto, cozinha, espaço, um quintalzinho atrás para tomar banho de sol. São condições carcerárias que não existem no Brasil. Não há preso no Brasil em condições tão favoráveis quanto as do Bolsonaro. Talvez só os oficiais militares que estão aí em unidades das Forças Armadas, né? Então ele estava lá muito bem tratado, com toda a atenção à saúde dele, que todos reconhecem que é frágil. Então ele poderia ter voltado para Papudinha, o Alexandre de Moraes poderia ter franqueado novamente, como fez na primeira passagem do Bolsonaro pela unidade, que é uma unidade gerida pela Polícia Militar de Brasília, poderia ter franqueado o acesso dos médicos, poderia ter mantido toda essa estrutura médica que foi montada, diga-se, especialmente para atender ao Bolsonaro, mas ele preferiu a prisão domiciliar em função da fragilidade dele próprio, do questionamento que hoje há em relação ao Supremo, e se sujeita a esse tipo de ocorrência, Fabíola. Estava escrito nas estrelas que a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro é um personagem muito imprevisível, né? E a família dele também segue, quem sai aos seus não endireita, né? Então estava previsto que isso poderia acontecer. Agora, há, como disse, uma certa hipocrisia nessa provocação do Flávio Bolsonaro e na reação do Alexandre de Moraes. O ministro não tinha outra coisa a fazer senão cobrar explicações da defesa, que certamente, Fabíola, dirá, olha, não, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro disse lá o que bem quis nos Estados Unidos, mas efetivamente o pai dele, o Jair Bolsonaro, não teve acesso a nenhum celular, não viu essa gravação feita pelo filho em Dallas, nos Estados Unidos. E vai ficar o dito pelo não dito. Como é que o Alexandre de Moraes vai comprovar que o Bolsonaro não manuseou um celular? Como disse, é muito improvável que o Supremo consiga assegurar que todos os moradores do domicílio prisional onde se encontra o Bolsonaro vão deixar de usar celular. Há uma adolescente na casa. Hoje, adolescentes, o celular praticamente constitui uma extensão do adolescente. Como é que vão proibir Laurinha de usar o celular? Vão retirar o aparelho da Michele Bolsonaro? Os funcionários da casa, hoje não há trabalhador no Brasil que não disponha de um celular. Todos os funcionários da casa vão entrar agora vão ser proibidos de usar celular enquanto estiverem trabalhando na casa do Bolsonaro. Então é improvável, Fabíola, que o Bolsonaro não tenha acesso a celular, convenhamos, né? Então é muito provável que ele tenha visto o vídeo que o filho produziu. Agora a defesa vai dizer que não viu, o Alexandre acredita e vamos manter a hipocrisia ou, na eventualidade de um surto que seja menos
sutil do que esse do Eduardo Bolsonaro, uma coisa mais abrupta, aí o Alexandre de Moraes vai ter que interromper a prisão domiciliar do Bolsonaro. Mas, por hora, não me parece que ele vá dispor de material para tomar essa providência agora, imediatamente, Fabiola.